segundo domingo de Páscoa, tempo de alegria, de vida, de luz. Então estamos aqui hoje para participarmos da missa, desse encontro com Deus e com os irmãos. Também hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Temos aqui o quadro da Divina Misericórdia e o Evangelho de hoje relata a misericórdia de Jesus por nós pecadores. Nós temos um Deus que é rico em misericórdia. O Papa Francisco tem insistido muito nesse tema: misericórdia, compaixão, acolhimento, perdão. Nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia. Superar o ódio, a maldade, a vingança. O cristão tem que ser diferente. Ele não pode se deixar levar pelo ressentimento, pelo ódio, pela vingança, pela violência. O cristão é aquele que faz o mal com o bem. Então, nós temos muito ainda o que aprender sobre aquilo que significa a misericórdia. E é bom saber que Jesus é misericordioso, que Ele nos acolhe, que Ele nos ama, que Ele nos perdoa. Então esse é o nosso Deus. A misericórdia é a expressão máxima de Deus, é a identidade de Deus, agir com misericórdia. Por isso nós temos um texto bíblico que diz assim: sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Tem um outro que diz assim: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Ser perfeito significa ser misericordioso e não pisar nos outros. Então vejam que a misericórdia está no centro do Evangelho. E como é bom, nesse tempo de Páscoa, olharmos para Jesus misericordioso e depositar no coração dele os nossos pecados e confiar na sua misericórdia por cada um de nós e pedir a Ele a graça de nos tornarmos misericordiosos. Que Jesus é misericordioso, ninguém tem dúvida. Mas como é difícil praticar a misericórdia. Aqui entra o nosso empenho. Como é difícil, sobretudo hoje. Como é difícil. E a gente tem que reconhecer isso. Saber que Jesus é misericordioso, isso é fácil. Todos nós sabemos e experimentamos o amor de Jesus por nós. Mas como é difícil se tornar misericordioso com os outros. Nós precisamos tomar consciência disso. E que não é fácil. E que nós precisamos da graça de Deus e do nosso esforço para imitar o Mestre Jesus. E não imitar outras propostas que estão por aí. Se nós somos cristãos, nós imitamos o Mestre de Jesus. Ele é o Mestre. Então nós devemos nos deixar guiar pelo Mestre. O Mestre da misericórdia e da compaixão. Bom, vejam, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje está ligada à Páscoa. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então a nossa vida não termina com a morte. A morte foi vencida. Nós nascemos para a vida eterna. O homem morre para ressuscitar. Então, se a vida não termina no túmulo e na morte, então a nossa vida tem um sentido profundo. E se tem um sentido profundo, nós devemos viver bem esse tempo terreno, enquanto caminhamos em direção à casa do Pai. Por isso a partilha aparece na primeira leitura. Logo no início da Páscoa já aparece esse tema da partilha, que é resultado da Páscoa. Ora, se a minha vida não tem sentido, se eu estou aqui nesse mundo para desaparecer no nada, então eu vou aproveitar a vida, vou pensar em mim. Por que eu tenho que pensar em outro? Mas quando eu tenho fé na ressurreição, eu encontro um sentido para a minha vida terrena e eu digo assim: eu tenho que me preocupar com o outro, sobretudo do mais necessitado. E aí entra a partilha, a solidariedade, como nós ouvimos na primeira leitura. O fruto da Páscoa é a partilha. De tal modo que não havia necessitados entre eles. Quando existe partilha, tem para todo mundo.
Quando existe ganância, egoísmo, desperdício, falta para a maioria. E o nosso sistema econômico, né, ele segue essa lógica. É a lógica do acúmulo e não da partilha. Nós precisamos mudar a lógica. Enquanto estivermos na lógica do acúmulo, nós vamos ter tantas injustiças. E a primeira leitura diz que não havia necessitados entre eles, porque eles partilhavam e depositavam aos pés dos apóstolos a oferta. Os apóstolos distribuíam. É lógico que hoje nós não podemos vender os bens, as propriedades, mas ninguém é tão pobre que não tenha nada para partilhar. Está aqui o resultado. Foi muito providencial, porque nós tínhamos pensado para hoje, né, o fechamento e a apresentação do resultado da nossa gincana rosa e azul, e fizemos justamente com essa leitura. Em outras palavras, nós concretizamos a palavra de Deus de outra maneira, lógico. E as crianças se envolveram. Isso é muito importante. Nós precisamos educar os nossos filhos para a partilha, para a solidariedade. Caso contrário, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, como é bom partilhar. E quem partilha se sente feliz. Vejam o resultado da oferta de vocês. Era uma gincana, mas não tem vencedores. Embora tenha tido uma mais dinheiro, mas o que nós temos são ganhadores. Todos nós ganhamos com esse gesto. E mais ainda, ganhamos porque nós voltamos para casa assim: poxa vida, eu vivi essa palavra de Deus. Essa palavra de Deus se fez carne na minha carne. Então não é uma palavra aí solta, é uma palavra que se realizou nessa comunidade tão generosa como sempre foi. Então a partilha é fruto da paz. Se minha vida tem sentido, se eu sou feito para a vida eterna, vale a pena assim fazer o bem nessa vida. Vale a pena partilhar, se ocupar do outro, vale a pena, porque eu estou destinado à vida eterna. Segunda leitura diz que os mandamentos de Deus não são pesados, porque Jesus venceu e nós com Ele podemos vencer as dificuldades. Não é fácil viver os mandamentos, não é fácil viver a partilha nesse mundo que prega o egoísmo, o consumismo. Não é fácil, não. É uma luta diária, é nadar contra a correnteza. Mas com a graça de Deus, com a fé, a gente consegue viver os mandamentos. Porque Jesus venceu a morte e nós com Ele podemos vencer as dificuldades, as fraquezas, porque em Jesus está a vida, está a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos pedir a Deus a graça de viver essa proposta cristã, não como um peso, ai como é difícil, como é pesado, não, como um caminho de realização, como um caminho de felicidade. Eu sou feliz na medida que eu partilho. Quanto mais a gente partilha, mais Deus multiplica. Quanto mais a gente guarda, mais a gente se esvazia. É impressionante. É uma lógica. E não é castigo de Deus, não. Perceba que quanto mais a gente partilha, mais a gente se enriquece. E eu não estou falando aqui da teologia da prosperidade, do enriquecimento apenas econômico. E quanto mais a gente guarda, mais a gente se esvazia. Impressionante. Né? Bom, vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho. Tomé. Ei, Tomé. Né? Criançada, onde estava Tomé? Ele faltou a missa, vocês viram, né? Será que estava assim, o que aconteceu com Tomé? Está vendo como está bom faltar a missa? A gente falta e diz, faltou, perdeu. Embora depois não tenha ainda um dia no YouTube, né? Alguma coisa dá para quem quiser. Mas enfim, na época não tinha, né? Então, e aí? Não tinha WhatsApp para mostrar para a mulher, não tinha nada. Ele ficou sem fazer a experiência do ressuscitado. Mas um elemento importante, qual é? Que naquele primeiro
primeiro dia da semana, que é o domingo, hoje é o primeiro dia da semana, mesmo após a morte de Cristo, os discípulos estavam reunidos, num ambiente fechado, mas estavam reunidos. Aqui nasce a missa, não foi invenção do Papa, mas do Padre. Já era costume se reunir no primeiro dia da semana. Estavam lá os discípulos. E Tomé faltou. Ninguém sabe onde ele estava. Faltou a missa. E aí Jesus entra naquele ambiente fechado, marcado pelo medo. E qual é a primeira palavra de Jesus? A paz que seja convosco. Essa é a primeira frase de Jesus ressuscitado. Se a gente parar para pensar do ponto de vista humano, Jesus devia ter entrado por aquela porta, chutando a porta, chutando o balde, criticando todo mundo. Vocês me abandonaram, tiveram medo, eu corri praticamente sozinho na cruz. Jesus poderia ter entrado fazendo aquele discurso, e Jesus não fez nada disso. Se fôssemos nós, não estaríamos assim, infelizmente. Jesus entrou e disse: a paz esteja convosco. E disse mais: nos deu o Espírito Santo e nos reconciliou, nos deu a capacidade de receber o perdão e de dar o perdão. A comunidade pecadora agora foi perdoada, por isso hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Jesus entra naquele ambiente, transmite a paz e dá o perdão. E não cobra nada de ninguém. Impressionante. Não cobra nada. Poxa, 3 anos com vocês, entendendo, não fez nenhum discurso. Nada. Impressionante. Como nós estamos gostando. E aí, Tomé não estava, eles viram Jesus e acreditaram. E aí foram transmitir a Tomé: o Senhor está vivo. E eles não, e Tomé não acreditou no testemunho da comunidade. Vejam, Jesus se manifesta na comunidade. É na comunidade. Eu rezo em casa, eu procuro Deus em casa. Não está errado. Mas é na comunidade, um lugar por excelência, onde Jesus se manifesta. E aí então Tomé não estava na comunidade, devia estar rezando em casa, não viu Jesus ressuscitado, não acreditou no testemunho da comunidade. Gente, nós vivemos um momento de descrédito. Não vamos deixar isso tomar conta de nós. Vejam, lá atrás, os discípulos não acreditaram, Tomé, melhor, não acreditou no testemunho dos seus colegas. Hoje parece que nós não acreditamos em mais ninguém, gente. A gente duvida de tudo, desconfia de tudo. Não vamos cair numa neurose dessa, que aí nós não vamos para lugar nenhum. Parece que nós perdemos a confiança do ser humano. Não acreditamos mais na palavra do outro, duvidamos. Tomé fez isso. Não acreditou na comunidade. E não foi uma pessoa que foi falar para Tomé, foi uma comunidade inteira. Olha, o Senhor está vivo. E aí Tomé não acreditou. Queria ver para crer, ver para crer, ver para crer. Semana seguinte, vejam onde estavam os discípulos reunidos de novo. Aí, disse: ai, padre, por que eu tenho que ir à missa todo domingo? Está aí na palavra de Deus. Não é preocupar para mim, não. Está lá. Domingo seguinte, estava todo mundo lá. E Tomé falou: bom, agora eu vou. Não perdeu hora, foi, né? Chegou. E aí Jesus novamente entrou: a paz esteja convosco. Não fez nenhum sermão. E só disse: Tomé, pode tocar em mim. Tomé queria ter a certeza de que aquele que havia aparecido, de fato, era Jesus crucificado. Não era nenhum fantasma, não era nenhum impostor. Então, nesse sentido, Tomé nos ajuda a crer que aquele que ressuscitou é o mesmo que foi crucificado. O ressuscitado é o crucificado é o ressuscitado. E aqui nós temos outro elemento. Mesmo no corpo glorioso,
Jesus continua carregando as marcas do mal que ele sofreu. Isso é impressionante, é que nós não temos tempo aqui, podemos ficar a manhã toda falando sobre esse evangelho. Vejam, mesmo num corpo glorioso, Jesus carrega as marcas do mal. Vejam como o mal destrói, como o mal fura, perturba, acaba. E nós precisamos lutar contra o mal. Mas Jesus carrega as marcas do mal como vencedor do mal. Aqui está. E nós também podemos vencer o mal. O mal que nós praticamos pode marcar, pode ferir, pode machucar. E aí então Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Aí ele faz essa profissão de fé. Uma fé madura. Ele viu e acreditou. Mas Jesus disse: felizes os que acreditam sem terem visto. E quem são essas pessoas? Somos nós. Ninguém viu Jesus terreno, ninguém teve contato com Jesus na terra, mas Jesus está vivo na Eucaristia, na palavra, nos irmãos, em cada ser humano, em cada gesto de amor. Ali está Jesus vivo e no meio de nós, não distante de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, mensagens e vou terminando. Jesus se manifesta na comunidade. A comunidade é o lugar por excelência da experiência de Jesus ressuscitado. Vamos valorizar a nossa participação na comunidade. E não esqueça a oração pessoal, nada disso. Mas a comunidade é o lugar por excelência do amadurecimento da fé, do nutrimento da nossa fé. Depois, não é ver para crer, é crer para ver. Quem crê, vê o mundo com outros olhos, vê além, sai daquela vala comum, pelo amor de Deus, consegue ter um senso mais crítico, mais apurado, consegue ter um discernimento melhor das coisas. Quem crê, vê melhor, vê com mais profundidade e sai da superfície das coisas. Então é crer para ver um mundo melhor, um país melhor. Precisamos crer para ver, para fazer, para agir. E o último elemento é que a fé que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos apóstolos, daqueles que conviveram com Jesus. E a fé vai se propagando pelo nosso testemunho. Pelo nosso testemunho. O nosso testemunho atrai pessoas a Cristo. Então vamos propagar a fé. Vamos dizer que Jesus está vivo, está no meio de nós. Vamos fortalecer a nossa fé em Jesus. Não vamos deixar que nada nos afaste dessa proposta de Jesus. E que essa fé possa nos manter em pé, orientar os nossos caminhos. Foi essa fé que orientou o nosso irmão Oswaldo, que faleceu com 95 anos, com 70 anos de vida matrimonial. Eu estou falando 70 vezes. 70 anos. Foi essa fé que levou aquele homem humilde a trabalhar nessa comunidade, colocar os primeiros tijolos num lugar que era praticamente abandonado e que hoje está praticamente no coração da cidade. Os nossos pioneiros, recordar a fé que os apóstolos nos transmitiram, a fé dos que vieram antes de nós, o testemunho de seu Oswaldo e de tantos outros que já partiram. Isso tudo está conectado com as leituras de hoje. E o que vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? E eu sempre digo nos batizados, por exemplo, a fé é aquilo que de mais precioso a gente tem para oferecer aos nossos filhos. O resto a gente resolve. Transmita a fé. Porque a partir da fé, cada um vai saber orientar bem a sua vida e vai ser feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.